determinação dos torques nos elementos montados. Olha só, gente, apesar da locução ter dito que a gente vai calcular os torques nos elementos montados, a intenção minha nessa aula é também calcular as rotações em absolutamente todos os elementos que estão montados em cima dos eixos. E aí, por favor, não vai se assustar com essa figura que ilustra a abertura dessa videoaula, porque eu coloquei essa figura aí só para a gente ilustrar um elemento mecânico que tem rotação, tá legal? Então não vai achar que esse elemento faz parte do projeto desse semestre. E eu achei melhor avisar isso aqui, porque vai que você resolve me mandar um e-mail assustado, falando, professor, tô com dúvida aqui no cálculo da árvore de manivelas, ou talvez me perguntando quando é que eu vou soltar a videoaula do Virabrequim. Ixi, melhor é nem dar ideia, né? Então vamos começar essa aula. Olha só, gente, eu vou usar aquela numeração de elementos que eu tinha previamente estabelecido nas videoaulas passadas. Então, esta primeira engrenagem vai ser numerada 1, esta outra engrenagem a 2, esse pinhão vai ser a roda dentada 3 e essa coroa vai ser a roda dentada 4. Daí eu reservei o número 5 para a polia menor e o número 6 para a polia maior. Daí eu aproveitei e numerei aqui em laranja o eixo que sai do motor, que eu chamei de eixo 0. Daí chamei de E1 o eixo de entrada do redutor. O eixo E2 é o eixo intermediário. O eixo E3 é o eixo de saída do redutor. E o eixo E4 é aquele eixo que está solidário à polia maior. Então tá, olha só. No passo número 1, que a gente fez no tutorial passado, a gente definiu o motor, então a gente tem aqui a potência e a rotação nominais desse componente, que é a fonte de energia do nosso sistema. Então a seleção que eu fiz identificou que eu tenho um motor de potência nominal de 5,5 kW e uma rotação de 1.640 RPM. Daí também no seu edital você vai ter todos os rendimentos dos componentes mecânicos, assim como você terá a definição de quais serão os tipos de engrenagem que compõem os estágios 1 e 2 de redução da nossa caixa de conversão de torque. E também você vai encontrar as relações de transmissão entre os elementos do nosso sistema. Daí, turma, eu quero revisar com vocês a trajetória que a potência percorre assim que ela sai do motor, só para que a gente possa reforçar essa questão das relações de transmissão. Vejam, por favor, que nessa configuração mecânica, a sequência de trocas de força é feita sempre com a mesma estrutura, porque a energia sai do motor, ela entra no eixo E1, encontra essa roda dentada pequena número 1, que a gente chama de pinhão, flui para uma roda dentada maior, que a gente chama de coroa, e decidimos numerá-la como elemento número 2, não é verdade? Então, acontece que nesse trecho que a energia percorreu até aqui, nós tivemos uma redução da rotação e, consequentemente, a gente teve uma amplificação do torque. E ao conjunto de rodas conjugadas 1 e 2, a gente atribui o nome de primeiro estágio de redução. Daí, a potência flui do centro da coroa 2 para o centro do pinhão 3. E desse ponto, a energia migra até o centro da coroa 4. E ao par conjugado 4 e 3, ou 3 e 4, a gente chama de segundo estágio. Nesse segundo estágio aconteceu a mesma coisa, porque a energia fluiu de um pinhão para uma coroa. Então a gente teve uma nova redução de rotação e um novo aumento de torque. Aí a potência sai do centro da coroa número 4 e vai para essa polia pequena que a gente chamou de polia número 5. E daí a energia flui até o centro da polia numerada como elemento 6. Esse conjunto de elementos mecânicos 5 e 6, ou seja, dessas duas polias, a gente pode atribuir o nome de terceiro estágio desse sistema de transmissão de potência. E aconteceu exatamente a mesma coisa. A história se repetiu. A potência saiu de um elemento de diâmetro menor e fluiu através de correias para um elemento de diâmetro maior. Então a gente teve uma nova redução das rotações e um novo aumento de torque. Portanto, esse sistema de transmissão de potência, ele tem 3 estágios de redução de rotação ou redução de velocidades, ao mesmo tempo que ele tem 3 estágios de amplificação de torque. Então, esse arranjo de componentes mecânicos, ele nada mais é do que um sistema de redução de velocidades ou amplificação de torque. Então, o projeto desse semestre é justamente dimensionar todos esses elementos partindo desses pressupostos aqui. Agora, turma, nesse momento eu quero conversar com você sobre uma coisa bem importante. Eu quero relembrar o triedro de projetos que eu te apresentei na primeira aula de elementos de máquinas. Inclusive, eu vou usar os mesmos slides que eu usei naquela ocasião. Se você entrar no canal AFD, você vai encontrar
encontrar esta playlist aqui chamada Elementos de Máquinas 1, ME5510, que é o código da disciplina Elementos de Máquinas 1 da turma de Engenharia Mecânica do Diurno, barra NM7510, que é o código da disciplina ofertada no 7º ciclo do curso de Engenharia Mecânica do Noturno. Então, nesse vídeo aqui, chamado Triero de Projetos, eu explico essa questão importante que eu quero abordar com vocês mais uma vez agora. Porque em um exercício de residência dos materiais ou elementos de máquinas, a gente tem essas 3 variáveis que podem ser alvo de alguma investigação nossa. São elas os esforços envolvidos, o material que compõe o sistema e, obviamente, a geometria dos componentes desse sistema específico. Então, normalmente, a gente analisava o enunciado do exercício e provavelmente você teria 2 dessas variáveis especificadas no enunciado e a pergunta seria a determinação dessa terceira variável. Então, por exemplo, tem um exercício específico lá que te diz quais são os esforços a serem transmitidos, onde no enunciado a gente sabe quais são os materiais que compõem o nosso sistema e a dúvida do problema é para a gente dimensionar algum dos componentes. Vocês entenderam? Então, inclusive, quaisquer outras combinações dessas 3 variáveis foram alvos dos exercícios que vocês fizeram tanto em Elemento de Máquinas 1 quanto em Elemento de Máquinas 2. Agora, aqui em Projetos, que é uma disciplina que representa muito bem a vida real da engenheira e do engenheiro, a gente vai ter acesso a somente uma das variáveis e provavelmente a gente vai ter que adotar outra, claro, respeitando as limitações físicas e as restrições impostas pelo escopo do projeto, e daí calcular a terceira que eventualmente está faltando. Então, no nosso caso, a gente tem uma condição simulada na qual eu forneço para vocês a potência de saída daquele sistema de transmissão de potência. Então, eu te dei uma informação sobre os esforços que esse sistema deve sustentar. E daí, eu fiz algumas considerações sobre a geometria, hein? Não se esqueçam disso, não foram todas as geometrias que são fornecidas. Pelo contrário, várias das geometrias serão incógnitas do nosso problema. E daí a gente provavelmente vai ter que adotar o material para conseguir projetar esse sistema. Então, se vocês prestarem atenção, mesmo nos esforços, a gente tem uma série de pontos em aberto que precisarão ser tratados. E o que eu quero que fique bem claro aqui é que nós vamos fazer tipo um projeto em espiral. A gente vai o tempo inteiro tangenciar uma variável, depois tratar os cálculos da outra, fazer adoções na variável faltante e com isso a gente vai revalidar os cálculos e as hipóteses iniciais para que a gente possa ter mais dados para poder definir o parâmetro da outra variável e assim por diante. Então é uma coisa interessante porque esse tipo de situação que a gente está expondo vocês serve justamente para que vocês possam entender que na maior parte das vezes nós não temos uma caixinha com n-1 informações disponíveis e a pergunta é justamente essa informação que eu chamei de uma, né, que precisa ser determinada. Em situações práticas, as circunstâncias não são tão simples. Então por isso que essa disciplina é bastante importante para nos ajudar a simular esse ambiente empresarial. Então, olha só, nesse sistema, os elementos montados que transmitem potência tiveram suas relações de transmissão definidas por mim. Vocês vão encontrar essas informações no seu edital e eu, nos cálculos subsequentes, vou utilizar esses valores especificados. Vocês vão perceber que nesse desenho que está aqui, eu tirei as correias e eu deixei somente os elementos montados que transmitem potência e os seus respectivos eixos. Mas, por exemplo, a gente não tem o diâmetro desses elementos montados, então a gente vai precisar adotar uma série de coisas ao longo do nosso caminho. E uma vez feitas essas adoções, a gente vai ter que fazer verificações posteriores, através das formulações analíticas específicas que vocês tiveram em Elemento de Máquinas 1 e Elemento de Máquinas 2, tá? E também, ao longo desse semestre, vocês vão solidificar e aprender a implementar o que vocês já tiveram em elementos finitos, naquela disciplina de métodos de elementos finitos, através de técnicas computacionais. Então a gente vai pegar essas formulações analíticas que a gente usou em Elemento de Máquinas 1 e Elemento de Máquinas 2, a gente vai projetar os nossos componentes mecânicos e também a gente vai fazer as simulações estruturais através do ANSYS para ter certeza que a gente fez os cálculos corretamente. Então, de maneira muito simples, eu vou representar mais uma vez aqui o fluxo de potência através dessa linha amarela para que a gente possa fazer algumas considerações em relação às potências, torques e rotações dos nossos elementos. Então, eu vou representar o fluxo de potência com essa linha amarela. O que vai acontecer, turma, é que a potência vai ser praticamente a mesma ao longo de todo
toda a linha amarela. A única diferença acontecerá porque a gente tem que descontar os rendimentos de transmissão ao longo do caminho. E daí vale a pena que a gente relembre quais foram os padrões que a gente havia definido em termos de como descontar o rendimento e principalmente quando descontar o rendimento. O que a gente tinha combinado era o seguinte: assim que a potência chegar no eixo que a gente está analisando, nós temos que descontar o rendimento do par de rolamentos que apoia esse eixo. E outra coisa é que a gente sempre desconta o rendimento da transmissão no elemento movido. Legal? Então vamos para a parte que a gente gosta, que é a execução dos cálculos. Então vou colocar uma sonoplastia para a gente ilustrar esse momento importante. Finally, some action. E só quem fez meu curso introdutório do Engineering Equation Solver, que está em uma das playlists do meu canal, vai entender de onde que vem essa sonoplastia aí. Mas é o seguinte, eu vou desenhar mais uma vez o fluxo da potência, só que eu vou evitar mostrar a transição da potência aqui da polia pequena para a polia grande, porque eu vou precisar usar essa parte aqui no meio, tá legal? Então vou tentar mostrar aqui que teve uma interrupção nessa trajetória aqui para que eu possa usar esse espaço e fazer os cálculos. Então vou começar a calcular as potências. A potência do motor, que não está mostrado aí, é a mesma potência do eixo E0. Esse eixo E0 é aquele eixo que está solidário justamente à ponta de eixo do motor. Então o eixo E0 também não aparece no desenho. Daí a potência sai do eixo E0, passa pelo acoplamento, que também não aparece nesse desenho, entra no eixo E1 e chega até o pinhão número 1. Então nessa situação a gente tem que descontar o rendimento do acoplamento e dos rolamentos do eixo E1. Então essa variável P1 representa a potência no elemento 1. A potência no elemento 2 tem que ser calculada descontando-se o rendimento do engrenamento, porque o elemento número 2 é o elemento movido. Quando a potência chega no eixo E2 e ela vai até esse DH3, a gente tem que descontar o rendimento dos rolamentos do eixo E2. Muito bem. Agora, para calcular a potência disponível no elemento 4, a gente tem que pegar a potência que passa pelo elemento 3, que é o elemento motor, e descontar o rendimento do engrenamento. Inclusive, turma, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Quando eu falo P4, né, é a variável que eu usei para calcular a potência disponível nesse DH4. Eu preciso fazer essa ressalva porque eu sei que só de ouvir o termo P4 tem gente que começa a tremer, ter convulsão, porque se fala até P3, tudo bem, tá acostumado, mas P4, o efeito que causa é bombástico. Mas então, turma, P4 é a potência na engrenagem 4, tá? Não fica assustado, não. Então, aí a potência entra no eixo e vai até a polia 5. E então eu tenho que descontar o rendimento do par de rolamentos desse eixo E3. E por fim, a potência que vai ficar disponível na polia 6 tem que ser obtida através da potência na polia 5, descontando-se o rendimento das correias. Beleza, então eu troquei de slide aqui e tive que desenhar de novo o fluxo da potência. Então o que eu vou fazer com vocês agora é calcular as rotações, porque a gente tem a rotação de entrada e a gente conhece as relações de transmissão do nosso sistema. E daí, turma, cabe mais um alerta, porque a gente havia convencionado, quando eu dei aula para vocês de Elementos de Máquinas 2, que o rendimento ele ia influenciar a potência e seria refletido no torque. Por sua vez, as rotações elas permaneceriam íntegras, elas não seriam afetadas pelos rendimentos. Vocês se lembram disso? Então, exatamente esse padrão que eu vou utilizar para fazer os cálculos das rotações. Então, em termos de rotação, não faz o menor sentido a gente separar os elementos dos eixos, porque está todo mundo unido. Então, eu posso afirmar tranquilamente que todo mundo que está no mesmo eixo, obviamente, tem a mesma rotação. Então, a rotação do motor é a mesma rotação do eixo E0, que é a mesma rotação do eixo E1 e, obviamente, a mesma rotação da SDH número 1. E eu vou utilizar uma casa decimal após a vírgula para fazer o arredondamento das rotações. Por sua vez, a rotação do eixo E2 e, claro, das engrenagens 2 e 3 é obtida através da divisão da rotação do eixo E1 pela relação de transmissão desses dois elementos. Agora, a rotação do eixo E3, que é a mesma rotação das engrenagens 4 e também da polia 5, é calculada através da divisão da rotação do eixo E2 pela relação de transmissão das engrenagens 3 e 4. E, finalmente, a rotação do eixo de saída, que a gente carinhosamente chamou de eixo E4, vai ser a mesma rotação da polia 6 e vai ser obtida através da divisão da rotação do eixo E3 pela relação de transmissão das polias. Então, agora que a gente tem esses valores, a gente inclusive pode e deve desenhar o diagrama de rotações desse sistema de transmissão de potência. Esse diagrama é uma forma da gente apresentar graficamente a variação das velocidades. A gente cria esse gráfico que no eixo matemático X nós colocamos os eixos de transmissão de potência
E no eixo matemático Y, nós colocamos as rotações em RPM. Inclusive, por falar em visual, você deve ter percebido que eu retomei a vista do sistema de transmissão de potência, colocando as correias trapezoidais solidárias aos seus respectivos canais das polias. Alguns autores antigos chamavam esse gráfico de Germar, e esse nome é escrito dessa maneira aqui. Deixa eu aproveitar a chance e fazer um comentário técnico. Nesse nosso sistema de transmissão de potência, a gente não tem marcha, então a gente não tem opções de trocar os engrenamentos. Então, por isso, a potência tem um único caminho. Tem uma entrada e uma saída de potência. Contudo, em algumas máquinas operatrizes, por exemplo, a troca de marchas pode ser possível. Então, a operadora ou o operador pode ter a opção de mudar a trajetória da potência. Então, nesses casos, os fabricantes de equipamentos costumam colocar esse diagrama de velocidades na própria carcaça da máquina para facilitar a atividade de quem esteja operando, porque aí essa pessoa vai saber rapidamente qual que é a rotação dos eixos. Então, no nosso caso, a gente tem aí, obviamente, o eixo E0, que é o eixo do motor conectado com o eixo de entrada do redutor, tendo a mesma rotação, que é de 1640 RPM. Daí, quando a potência passa para o eixo E2, a gente tem uma diminuição de rotação para 468,6 RPM. Daí, quando a potência chega no eixo E3, façam que o eixo desse sistema gire a 234,3 rotações por minuto e, por fim, a polia grande vai girar a 52,1 rotações por minuto. Legal, né? Daí a gente passa para o cálculo dos torques. Muito bom. O que vai acontecer é que a gente vai utilizar essa relação super conhecida entre torque, rotação e potência para justamente calcular todos os torques dos nossos elementos de transmissão. E se vocês pensarem bem, ao utilizar essa relação amplamente conhecida, vai ficar muito tranquilo a gente calcular os torques. Por quê? A gente tem as potências em todos os elementos, assim como a gente conhece as rotações em todos os elementos. Então eu vou explicitar somente um dos cálculos de torque, porque no fim das contas eu vou utilizar uma planilha de cálculos ou um solver para que a gente possa reproduzir todos os cálculos que sejam iguais. Então vamos aplicar essa relação para o nosso elemento número 1, que é um pinhão cilíndrico de dentes helicoidais. A gente pode afirmar categoricamente que a potência que passa por ele é igual ao torque que passa por ele vezes 2π sobre 60 vezes a rotação desse elemento. Uai, a gente já calculou anteriormente que a potência que passa por ele é de 5,28 kW e esse elemento tem uma rotação de 1640 RPM. Então a gente consegue facilmente calcular o torque no elemento 1. O que você vai precisar fazer então é replicar todos esses cálculos sistematicamente, utilizando a potência e a rotação do elemento respectivo que você tem interesse em descobrir. E eu fiz isso, tá? Utilizando uma planilha de cálculos e também utilizando um solver, que eu já vou mostrar para vocês. Então, eu utilizei todos os valores encadeados. Então, por isso, eu utilizei todas as casas decimais de todos os parâmetros envolvidos em todos os cálculos que estejam eventualmente encadeados. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma tabela que eu fiz para deixar o roteiro de cálculo bem organizado, te mostrando a potência em kilowatts, o torque em newton-metro e a rotação em RPM para todas as engrenagens do meu projeto, e aí eu reforço, eu estou partindo no pressuposto que todas são engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Tem projetos que têm engrenagens cilíndricas de dentes retos em alguns dos estágios. Também fiz esses cálculos para todas as polias, para todos os eixos, e aqui eu preciso fazer uma pequena ressalva para vocês, e também, obviamente, deixei os dados calculados para o motor. Em relação a esse asterisco que eu coloquei aqui, é porque eu quero destacar que no caso dos torques nos eixos, tem uma questão bem interessante. Porque, pensa aqui comigo, por favor. Vou fazer mais uma vez o fluxo da potência desde o motor até o eixo de saída lá na polia grande. Então, ao analisar essa trajetória da potência, você vai ter que concordar comigo que o torque, por exemplo, na coroa 2, que é de 105,49 Nm, ele é ligeiramente maior do que o torque no pinhão 3, que é de 104,43 Nm. Isso aconteceu porque a potência vai diminuindo em função dos rendimentos do sistema de transmissão. Então, para essa questão dos torques nos eixos, a gente sabe que o torque é uma propriedade local. E na hora que a gente for utilizar os cálculos naquela região, a gente tem que pegar a potência que passa por ali e a rotação desse eixo. Então,
Se você prestar atenção, o torque ele é praticamente constante nessa região onde a gente tem um fluxo de potência. Porque olha aqui, por favor, eu vou trocar de cor só para ficar mais fácil de vocês entenderem isso. O torque aqui no centro da coroa 2 vale 105,49 Nm. E o torque no centro do pinhão 3 vale 104,43 Nm. Isso eu estou querendo te dizer que o torque é praticamente constante nessa região. Agora, fora dessa região onde a potência passa, o torque é nulo. Vamos tomar como exemplo esta região aqui, ó, que eu estou passando o mouse, que fica depois, e eu digo depois é para a esquerda do centro do pinhão 3. Nessa região que eu estou te mostrando aqui, ó, o torque é nulo, porque não tem potência passando aí. E eu, inclusive, sempre faço uma analogia com um fio elétrico desencapado, onde se, por exemplo, você colocar seu dedo, você vai tomar choque. Só que você só vai tomar choque se você colocar seu dedo em cima do fio. Então, guardada essa analogia, se você colocar o seu dedinho aqui, ó, nessa região vermelha, tem um fio desencapado passando por aqui. E se você colocar seu dedo aqui, ó, nesta região azul, não tem energia elétrica passando. Então, turma, o que eu fiz para poder montar esta porção aqui da tabela que diz respeito aos eixos, só por uma questão representativa, para não ter que ficar colocando vários torques aqui no mesmo eixo, eu acabei adotando qual era o maior torque naquele eixo. Agora, no momento de cálculo, onde eu vou fazer a formulação dos eixos e vou fazer os cálculos através da fórmula da ASME, como o torque é uma propriedade local, tal como é o diâmetro, o SN, assim por diante, eu vou usar o torque daquele local específico, beleza? Então foi só uma questão didática para organizar os dados aí. Agora, para a gente encerrar, eu quero te mostrar a atualização que eu fiz no meu solver de engenharia, que é o IES, e também te mostrar que eu estou confeccionando uma planilha de cálculo para acompanhar o projeto. Eu estou fazendo isso para que eu possa fazer uma parametrização das variáveis e corrigir as provas P2 de vocês que vão ser relacionadas com os projetos individualmente. E eu também quero te incentivar a usar alguma ferramenta matemática computacional, porque caso você precise refazer os cálculos em decorrência de alguma mudança no parâmetro de entrada, sua tarefa vai ser bem mais simples, né? Inclusive agora nas férias de julho, que na verdade não foram férias coisa nenhuma, porque eu trabalhei todos os dias, eu preparei e deixei no meu canal do YouTube um curso introdutório do Engineering Equation Solver, que é o programa IES que vocês utilizaram em termodinâmica. Então deixa eu abrir e mostrar essas coisas para vocês. Então vamos lá, deixa eu abrir o meu programinha aqui para mostrar para vocês esse mapeamento que eu tenho feito aí ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, em relação ao tutorial passado, eu fiz algumas melhorias aqui na minha planilha e você vai conseguir perceber isso claramente ao comparar todos os dados que eu digitei aqui na Equations Window nessa videoaula com aquilo que eu digitei na videoaula passada. Então, só para mostrar para vocês que esses são os dados e essas são as variáveis que eu já introduzi. Vou fazer uma rápida verificação da formatação aqui, tá tudo certo, e aí vou fazer os cálculos para mostrar para vocês que essa é a situação do momento. E eu gosto de chamar a atenção de vocês em relação ao seguinte, na verdade eu vou reforçar um comentário que eu já fiz nessa própria videoaula, é porque eu estou usando todas as casas decimais de todas as variáveis que estejam encadeadas. Então por isso, se você fizer os cálculos com arredondamentos parciais, provavelmente seus resultados vão dar ligeiramente diferentes do que os meus. Mas eu insisto, não faz o menor sentido vocês fazerem isso, e por fazer isso eu digo vocês fazerem os cálculos manuais, sendo que vocês têm ferramentas computacionais profissionais para que você possa fazer o desenvolvimento do seu projeto. E aqui eu mostro para vocês a planilha no Excel também que eu estou conduzindo, e obviamente à medida que a gente for progredindo no curso, essas planilhas e minhas linhas de comando no IES poderão e provavelmente serão modificadas e melhoradas. Bacana? Então é isso aí. Terminamos a determinação dos torques, rotações e potências de todos os elementos. Na próxima videoaula eu vou tratar com vocês do dimensionamento das engrenagens. Então logo mais a gente se encontra. Valeu!